Uma tira estreita de papel térmico, presa a uma alça de plástico, desliza por uma rampa de borracha escura e desaparece no subsolo. Longe dos olhos dos passageiros, essa etiqueta inicia uma corrida de alta velocidade por um labirinto de quilômetros de esteiras metálicas sincronizadas por milissegundos. Se uma única curva falhar, ou se um sensor falhar na leitura, o impacto não é apenas uma mala perdida, mas um terminal inteiro paralisado e voos atrasados em cadeia. Como esse imenso sistema oculto consegue triar milhares de volumes de formatos imprevisíveis sem causar um colapso operacional imediato? Para compreender o tamanho do desafio, é preciso descer até as entranhas de um grande aeroporto internacional. Sob as salas de embarque iluminadas, existe um mundo industrial dominado pelo som constante de motores elétricos e o impacto rítmico de malas contra guias de metal. Esse ambiente abriga o sistema de processamento de bagagens, uma rede tridimensional que opera ininterruptamente para conectar o balcão de check-in diretamente ao porão de carga das aeronaves. Em horários de pico, essa estrutura subterrânea precisa processar mais de 10.000 volumes por hora. Cada mala tem um destino diferente, um horário de voo específico e um tempo de trânsito que frequentemente não passa de 30 minutos. Diferente de um porto de contêineres, onde todas as caixas de aço possuem dimensões padronizadas, o sistema de bagagens lida com o caos geométrico absoluto. Malas de alumínio rígido, mochilas de tecido maleável com alças soltas, caixas de papelão e até equipamentos esportivos de formatos bizarros entram na mesma rede de transporte. Essa diversidade física cria um problema complexo de atrito e dinâmica de movimento. Uma mala pesada desliza de forma muito diferente de uma sacola leve de nilon. Se o sistema tratasse todos os objetos da mesma maneira, a força centrífuga nas curvas de alta velocidade arremessaria os volumes para fora das esteiras, causando interrupções imediatas. O primeiro ponto de controle para domar esse caos ocorre logo após a mala sumir no balcão de check-in. O objeto passa por uma balança dinâmica e por sensores ópticos tridimensionais que medem suas dimensões em movimento. Esses dados alimentam instantaneamente um computador central que calcula a inércia estimada do volume. Ao mesmo tempo, a mala atravessa um túnel de escaneamento equipado com dezenas de leitores a laser posicionados em ângulos de 360 graus. Esses leitores precisam encontrar e decodificar o código de barras impresso na etiqueta de papel, independentemente de como a mala esteja posicionada. Se a etiqueta estiver amassada ou virada para baixo, o sistema tem apenas uma fração de segundo para tomar uma decisão. Quando a leitura óptica direta falha, a mala não para. O sistema de controle desvia o volume para uma rota secundária de triagem manual ou para leitores de identificação por radiofrequência. Mas o verdadeiro fluxo principal segue em alta velocidade. Para evitar que os objetos escorreguem ou se choquem de forma violenta, as esteiras transportadoras modernas não são apenas tapetes de borracha contínuos. Elas são divididas em segmentos inteligentes, capazes de acelerar ou desacelerar de forma independente. Esse controle segmentado cria zonas de espaçamento seguro entre as malas, garantindo que nenhum volume alcance o anterior, mesmo quando passam por declives acentuados ou curvas fechadas. À medida que nos aprofundamos no subsolo, a velocidade de transporte aumenta. Em sistemas de grande porte, as malas deixam as esteiras convencionais e são depositadas automaticamente em bandejas individuais de alta velocidade, conhecidas como veículos de destino codificado. Cada bandeja possui um chip magnético que a vincula eletronicamente à bagagem que ela carrega. A partir desse momento, a mala deixa de ser um objeto solto sujeito às leis do atrito e passa a viajar como um vagão de metrô miniaturizado, atingindo velocidades que superam os 30 km por hora em túneis subterrâneos que cruzam o aeroporto.
Aqui ocorre a primeira grande virada na compreensão desse sistema. O maior desafio do labirinto de bagagens não é a velocidade de transporte, mas a integração com os protocolos de segurança contra ameaças. Toda mala despachada precisa passar por um rigoroso processo de triagem de segurança de múltiplos níveis, sem que o fluxo físico seja interrompido. Máquinas de tomografia computadorizada de alta capacidade analisam o interior de cada volume em tempo real enquanto eles se movem pelas esteiras. Se o software detectar qualquer densidade suspeita, a mala é desviada instantaneamente por braços pneumáticos ultra-rápidos para uma linha de inspeção secundária, onde operadores humanos analisam as imagens. Tudo isso acontece em menos de 10 segundos, enquanto milhares de outras malas continuam a passar pelo fluxo principal sem qualquer redução de velocidade. A precisão necessária para coordenar esses desvios é milimétrica. Os mecanismos físicos que direcionam as malas, chamados de desviadores de alta velocidade, utilizam braços mecânicos ou fileiras de roletes pivotantes que mudam de ângulo em milissegundos. Se um desviador atrasar sua ação em apenas 50 milissegundos, a mala errada será empurrada para a esteira errada, iniciando uma reação em cadeia de bagagens enviadas para destinos incorretos. Por isso, toda a rede é monitorada por milhares de sensores de presença que confirmam a posição exata de cada volume a cada metro de viagem. No entanto, a logística subterrânea esbarra em um obstáculo inevitável: o tempo de espera. Muitas malas são despachadas com horas de antecedência, especialmente por passageiros em conexões longas. O aeroporto não pode simplesmente enviar essas malas diretamente para os portões de embarque, pois o espaço físico no pátio é limitado e os carrinhos de transporte ainda não estão posicionados. Para resolver isso, o subsolo abriga um sistema de armazenamento temporário de alta densidade, conhecido como pulmão do sistema. Trata-se de um armazém totalmente automatizado, onde milhares de malas aguardam em prateleiras gigantescas. Braços robóticos e elevadores de alta velocidade inserem e retiram os volumes desse estoque dinâmico com base no cronograma atualizado dos voos, garantindo que cada mala seja liberada para a esteira final exatamente no momento em que a equipe de solo começa a carregar o avião. Isso nos leva à segunda grande virada desse mecanismo invisível. A eficiência do transporte de bagagens está diretamente ligada à física de voo da própria aeronave. O carregamento de um avião comercial não é uma tarefa aleatória de empilhamento. Cada porão de carga possui limites estritos de peso e balanceamento que determinam o centro de gravidade da aeronave. Se as malas não forem entregues na ordem correta e dentro do prazo estipulado, os operadores de solo não conseguirão distribuir o peso de forma equilibrada. Um erro de distribuição pode forçar o piloto a ajustar os sistemas de compensação de voo de forma ineficiente, aumentando o consumo de combustível ou, em casos extremos, comprometendo a segurança durante a decolagem. O labirinto subterrâneo, portanto, atua como o primeiro estágio de estabilização física do voo. Apesar de toda a automação, o sistema permanece vulnerável a falhas físicas imprevisíveis. O maior pesadelo dos operadores no centro de controle de bagagens não é uma falha de software, mas o que eles chamam de efeito cascata físico. Uma alça de mochila solta, que se prende entre duas placas de metal de uma esteira articulada, pode travar instantaneamente um trecho do sistema. Em segundos, as malas que vinham logo atrás começam a se acumular a uma taxa de dezenas por minuto. Se os sensores de presença não detectarem o bloqueio imediatamente para paralisar o fluxo a montante, as malas começam a se sobrepor, despencando das esteiras e criando um bloqueio físico intransponível. Quando um travamento desse tipo ocorre em uma artéria principal de triagem, o tempo começa a correr contra a operação do aeroporto. Em menos de 5 minutos de paralisação,
As esteiras que recebem as malas dos balcões de check-in ficam completamente saturadas. Os funcionários na superfície são forçados a interromper o recebimento de bagagens, o que gera filas monumentais nos saguões de embarque. No subsolo, equipes de manutenção preventiva precisam correr pelos túneis estreitos para liberar o travamento mecânico antes que o acúmulo force o cancelamento de dezenas de voos. A verdadeira revelação desse ecossistema oculto é que ele funciona como um amortecedor de tempo dinâmico. Enquanto os passageiros caminham lentamente pelos free shops, passam pela segurança e aguardam nos portões de embarque, suas bagagens realizam uma jornada muito mais rápida, perigosa e precisa logo abaixo de seus pés. O movimento constante dessas massas inanimadas é o que dita o ritmo real do aeroporto. Sem essa coreografia contínua de sensores, bandejas de alta velocidade e desvios de milissegundos, as aeronaves modernas seriam apenas estruturas estáticas presas ao solo, incapazes de decolar no horário. Ao retornar à superfície e observar a mala surgir suavemente na esteira de restituição após o pouso, o passageiro vê apenas um pedaço de bagagem comum que completou uma viagem. Mas aquela etiqueta de papel térmico, agora amassada e gasta, carrega as marcas de uma corrida subterrânea implacável contra o tempo e contra a física. Cada dobra na etiqueta e cada arranhão no plástico da mala são testemunhas silenciosas de uma das maiores e mais invisíveis operações de logística do planeta, onde a precisão absoluta é a única barreira que separa a rotina do caos aéreo global.